Fala pessoal, seja bem-vindo à aula 14 do nosso curso. Essa aula é muito interessante, é uma aula um pouco diferente. É uma aula que talvez seja a aula mais importante do curso, talvez, por conta dos detalhes que serão apresentados aqui. Não é uma aula propriamente de conteúdo jurídico, de estratégia, de organização, não é uma aula muito detalhada a respeito disso, mas é uma aula sobre a sua visão de como você vai estudar. E é uma aula de desconstrução de alguns mitos, desconstrução de algumas coisas que às vezes a gente acaba pensando pelo que a gente vê em redes sociais, em sites, em notícias, em YouTube. Só que é uma aula que vai falar, por isso que eu até coloquei como nome a repetição nunca falada, ela vai tratar de coisas muito específicas e que são fundamentais para a aprovação, mas que às vezes ou a gente vê e não dá muita atenção, ou a gente nem vê isso. Então vamos lá. Basicamente, eu iniciei essa aula contando de uma experiência que eu tive com um amigo. Esse amigo atualmente é promotor de justiça e ele foi delegado de polícia comigo, passou no mesmo concurso que eu e fazíamos algumas provas juntos. O que acontece? Em uma dada ocasião, nós íamos fazer uma prova e eu comentei com ele assim a questão de leitura, etc, porque eu vi um vademecum dele, e aí ele falou assim, olha, eu não gosto de ler a legislação, não gosto de ler a lei. E eu, na verdade, eu até acreditei naquilo que ele falou para mim, por quê? Porque ele sempre estava com um livro gigante, ele gostava muito de direito processual penal, então ele sempre lia os clássicos, lia ali o Renato Brasileiro, já leu várias vezes o livro do Renato, que é um livro imenso. Então até acreditei naquilo que ele falou para mim. Só que eu fui olhar o vademecum dele e no vademecum estava inteiramente grifado, estava cheio de anotações, cheio de grifos, cheio de marcações. Foi aí que eu perguntei a ele, eu falei, ué, mas você não me disse que não gostava de ler a lei? Ele falou, sim, eu não gosto, mas eu já li mais do que 100 vezes a Constituição e não sei quantas vezes o vademecum. E aí me deu um estalo quando eu vi ele falando aquilo e quando eu vi o livro dele. Eu pensei assim, olha só, as pessoas, elas não costumam falar exatamente aquilo que elas fizeram para conseguir um resultado ou para conseguir um objetivo. Se você abrir o Instagram, você vai ver pessoas que falam de branding, de marca, de marketing, de vendas, um monte de coisa, mas geralmente elas não falam detalhadamente aquilo que elas fizeram para que elas conseguissem esses resultados que hoje chamam a atenção. E isso, não sei no caso do pessoal do marketing, mas aí no caso do meu amigo, no caso do pessoal do direito, não é nem por maldade, é porque às vezes as pessoas têm uma situação assim que elas nem gostam de relembrar, nem gostam de reviver, como por exemplo a leitura de legislação seca. Só que o que acontece? É importante para que vocês tenham resultado efetivo na hora de estudar para concurso e na hora de vocês aplicarem tudo aquilo que foi falado nesse curso, que vocês tenham noção exata da relevância da repetição. Vamos lá, alguns exemplos. Eu me lembro que, eu até coloquei isso também no material de apoio, essa situação, me lembro que em uma situação, que um caso, uma época da minha vida, fazer um concurso, e esse concurso tinha muita coisa de direito tributário. Ele era um concurso fiscal na época. Estava ali começando, eu gostava de fazer vários concursos para treinar, para testar. Eu fui fazer e esse concurso tinha 35 questões de direito tributário. Isso eram muitas questões. E o que eu fiz? Eu peguei o Código Tributário Nacional em áudio, baixei, não me lembro onde, e coloquei no celular e ficava ouvindo várias vezes. Todos os dias eu ouvia pelo menos uma vez inteiro o Código Tributário Nacional. Tudo bem que não é um código muito extenso, mas são mais do que 200 artigos e eu ouvi uma vez por dia. Eu fiz isso por pelo menos uns 30 dias ou um pouco mais, todos os dias. E além disso, o que eu fiz também? Muitos exercícios, muitos e muitos. Eu lembro que naquela época o professor Ricardo Alexandre, tributário, que é um dos que eu considero um dos melhores livros, ele tinha um caderno de questões que acompanhava o livro
E aí, nesse caderno de questões, ele era dividido por capítulos. Em cada capítulo havia uma série de questões. Eu gostava de fazer todas essas questões e fazer cada vez mais rápido. E eu resolvi aquilo lá várias vezes, peguei velocidade e tudo mais. Então assim, eu fiquei repetindo muitas vezes a mesma coisa. O resultado foi que eu acertei 33 questões do total de 35. Foi uma coisa expressiva. Quando eu estudei para delegado de polícia também, tanto em direito penal quanto em direito civil, direito constitucional, eu tinha os códigos em áudio. Eu ia correr, eu ia caminhar, eu estava treinando para a prova física, eu estava ouvindo a legislação todos os dias, rigorosamente. Eu, antes de ser delegado de polícia, eu fui procurador jurídico do Poder Legislativo Municipal. Então, quer dizer, foi um outro concurso e eu me lembro, eu até cheguei a passar em alguns, mas eu passava às vezes em quarto, em quinto e sexto lugar. Só nesse que eu fiquei em primeiro, pelo critério de desempate, fiquei em segundo, mas o primeiro colocado não assumiu e por isso eu assumi. Eu me lembro que havia 2 matérias que eram as principais. Nas outras eu também fiz isso. Mas é porque eu estou dizendo que eram matérias novas, ou seja, eu nunca tinha tido contato com elas. Era o regimento interno e a lei orgânica do município. Eram 20 questões dessas 2 disciplinas. Eu me lembro que eu imprimi, coloquei lá num caderno, né? Fiz uma espiral para facilitar a leitura e o manuseio e fiquei lendo todos os dias aquilo. Eu ia grifando o que era a maioria absoluta, o que era 2/3, a iniciativa de proposituras, etc. Ou seja, eu colocava só marcações nas palavras-chave e eu fazia isso todos os dias. Eu me lembro que uma semana antes de ir para a prova, eu separei aqueles artigos que eram mais importantes, que eu tinha mais marcações, e eu fiz um áudio deles e eu ouvia todos os dias. Então, quer dizer, antes da prova eu fiquei 6 dias seguidos ouvindo os mesmos artigos, todos os dias por algum tempo, por algumas horas, inclusive. Ficava repetindo e repetindo e repetindo. O resultado foi muito bom, foi aprovado. Entrei lá, tomei posse. Mas além disso, eu percebi a questão do método. Eu nunca vi ninguém falar isso. Só que era uma questão de lógica minha. Eu tinha muita necessidade, eu queria ser aprovado. E eu pensei, o que eu tenho que fazer para estar com essa matéria no dia da prova na minha cabeça? Eu preciso ver tantas vezes a ponto de facilitar, a ponto de eu realmente conseguir lembrar muito tranquilamente. Um outro detalhe. Eu me lembro que eu vi, ainda para delegado de polícia, teoria do crime era o tema que eu sempre achei mais relevante. De fato é. Eu peguei o livro do professor Kleber Masson, eu me lembro que eu estudava, eu lia ele, eu só lia, do começo ao fim, do começo ao fim, do começo ao fim, a parte da teoria do crime. Eu não li o livro inteiro, mas a parte da teoria do crime eu lia e relia. Eu acredito que eu tenha feito assim, mais do que 20 vezes, ou não sei quantas. Pelo menos 20, eu me lembro que uma vez me perguntaram, eu estava na 22ª, eu falei, eu já li 22 vezes isso, em um período relativamente pequeno de tempo, ou seja, em alguns meses eu li 22 vezes só a teoria do crime, porque aquilo lá eu precisava decorar, precisava estar com aquilo muito fresco. Ah, mas como é que você mede o quanto de vezes que você tem que ler? É simples, você consegue falar do assunto sem ter que olhar algum livro, sem ter que consultar? Enquanto você não conseguir, você não pode parar de ficar revisando, de ficar olhando, lendo de novo. Isso é muito importante. E um outro detalhe também, o professor, eu digo professor porque ele, parece que ele dava aula em cursos também, mas, e para mim foi um professor pelas entrevistas que ele deu. O professor Demétrio Pepice, o saudoso Demétrio Pepice. Eu não sei se alguém ultrapassou a marca dele, mas foi o cara que fez a nota mais alta no concurso para auditor fiscal da Receita Federal. E ele deu uma entrevista que ele me chamou muita atenção. Ele falou sobre automatizar o raciocínio, o conteúdo. E como assim? No concurso de fiscal, auditor da Receita, agente fiscal de renda, esses concursos, eles têm muitas questões e tem contabilidade e assim, precisa ser muito rápido para você fazer. E como é que ele fez? Ele desenvolveu uma forma de fazer tantos exercícios, mas tantos, a ponto de que ele batia o olho e sabia a resposta. Por quê? Porque os temas se repetem. Então eu peguei essa lógica desse professor, peguei a lógica de
automatizar o conhecimento e eu passei a fazer muitos exercícios seguindo essa mesma ideia. Inclusive, no próprio concurso para delegado, eu fiz várias vezes as mesmas questões do livro do professor Vander Garcia, da editora Foco, que era 1.800 questões para delegado de polícia na época. Eu fazia várias vezes as mesmas questões. Pegava o direito penal, eu ia lá do começo da aplicação da lei penal e ia até o fim. Todas as questões, terminava, voltava no começo. Fiz isso algumas vezes. Por quê? Porque eu decorava, eu memorizava, eu sabia exatamente quais eram as principais teorias de tudo, por ficar vendo tantas e tantas vezes. E você se torna um pouco mais rápido também. Por que tudo isso então? O tema da aula é a repetição nunca falada. Você não costuma ver tudo isso que eu estou falando aqui para você no YouTube, ou no Instagram, ou nos livros. As pessoas geralmente não falam, eu li 30 vezes, eu li 100 vezes, eu li 22 vezes um assunto. Eu fiquei ouvindo lá por 30 dias seguidos o mesmo assunto, o mesmo tema. Isso é fundamental. Você tem que entender que concurso não é uma coisa para pessoas sábias, para pessoas inteligentes. Tem pessoas inteligentes, tem pessoas sábias, tem pessoas cultas que fazem concurso, mas não é essa que é a questão. Inclusive, o professor Calmon de Passos, o saudoso Calmon de Passos, processualista civil, ele dizia: concurso é emburrecimento, porque você tem que saber responder a qualquer tipo de coisa que te perguntem, qualquer tipo de coisa que às vezes não tem muito sentido. Tem um vídeo do professor Calmon no YouTube, um vídeo de 1 minuto e meio, uma coisa assim. E é muito interessante, vale muito a pena assistir. A gente precisa desconstruir alguns mitos de que é muito difícil ser aprovado no concurso, é uma coisa absurda, que você tem que ler um livro gigante. De fato, é trabalhoso, você tem que ler bastante, sim. Você tem que repetir bastante, sim. Só que você percebe, é estratégia. Como é que eu vou ir bem na matéria de direito civil? Repetindo muitas e muitas vezes o Código Civil. Você vai ter que ler o código inteiro, várias vezes. Mas isso é muito trabalhoso. Mas aí você tem que pensar, eu estou fazendo isso porque eu quero, não é porque alguém me obrigou. Eu tenho um sonho de entrar numa carreira pública, então eu vou fazer tudo aquilo que tiver que ser feito para eu conseguir chegar lá. E outra, além disso tudo, você tem que pensar que no seu dia a dia você vai precisar desses conhecimentos para você aplicar no seu trabalho, para você resolver o problema das pessoas. Então é muito importante que você esteja habilitado com as normas legais, com o funcionamento do ordenamento jurídico. Então você precisa sim repetir quantas vezes forem necessárias para que você internalize a matéria. Então não ache que é absurdo você ter que ler 50 vezes a Constituição Federal no período de 1 ano, 2 anos ou 3 anos. Não é absurdo, é isso mesmo, é natural. Todo mundo que já passou sabe. E isso estou falando quando você começa a estudar para concurso, tirando o quanto de vezes que você já poderia ter lido durante a faculdade. Então é isso, pessoal. Quanto mais rápido você se conscientizar dessas verdades, menos tempo você gasta, menos energia você gasta, mais rápido você passa. Entenda que é assim que funciona e tudo bem. Com algumas raríssimas exceções, é assim que funciona. Claro que existem pessoas que leem uma vez ou 2 vezes já conseguem absorver o assunto, mas essas pessoas são excepcionais e nós não podemos tomar como padrão essas pessoas. De um modo geral, toda pessoa que quer ser aprovada vai precisar estar com conhecimento fresco. E para que ela consiga fazer isso, ela vai ter que repetir muito, mas é muito mesmo. E tudo bem por isso. Um monte de gente faz, dá certo, funciona. É assim que tem que ser.